Olá, Coppola. A Venezuela deve voltar logo ao Mercosul, como quer o presidente brasileiro, Lula? Claro que não, óbvio que não. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. A reintegração da Venezuela ao Mercosul é antijurídica. Ela fere de morte tratados internacionais que promovem a democracia no continente e atenta contra a legislação nacional. Isso porque, em 1998, os países membros assinaram o bem-vindo Protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático no Mercosul, Bolívia e Chile. Aí o preâmbulo desse tratado internacional assevera que a plena vigência das instituições democráticas é condição indispensável, condição sine qua non para a existência, o desenvolvimento e a integração dos estados do Mercosul. Por sua vez, os artigos 3 e 4 desse documento estabelecem procedimentos no caso de uma ruptura da ordem democrática em alguns dos países membros. E o texto do artigo 5º estipula aí as sanções, as punições aos países em que houve a abolição do Estado Democrático de Direito. Aspas. Os Estados signatários considerarão a natureza e o alcance das medidas a serem aplicadas, levando em conta a gravidade da situação existente. Por exemplo, quando a ONU denuncia que os esquadrões da morte da ditadura venezuelana mataram 14 pessoas por dia em 2018, isso dá mais de 5 mil pessoas no ano, e a maioria opositores políticos por suposta resistência à autoridade, isso parece configurar uma situação grave. Especialmente considerando que os familiares das vítimas não buscam reparação por desconfiarem das instituições e por medo de retaliação judicial. Imaginem só isso. Imagina se isso acontecesse aqui no Brasil. As pessoas deixarem de exercer um direito fundamental, como, por exemplo, protestar nas ruas, levantando faixas e cartazes, por terem medo de serem perseguidas por juízes autoritários. Seria um tremendo absurdo e fora de cogitação. Mas vamos voltar aqui ao artigo 5º do protocolo de Ushuaia, que fala, como eu já disse, das sanções contra regimes antidemocráticos como o da Venezuela. As medidas compreenderam desde a suspensão do direito de participar nos diferentes órgãos até a suspensão dos direitos e obrigações resultantes desses processos. Ou seja, não quer brincar de democracia, não desça para o play do Mercosul. E caso a Venezuela realmente deseje regressar a esse promissor mercado, basta ela cumprir uma singela exigência que consta aqui do artigo 7º, restabelecer a ordem democrática. E não é tão difícil, né, pessoal? Basta ter eleições legítimas, periódicas e livres, permitindo a participação de opositores, com um sistema de apuração transparente e auditável, muito diferente do sistema eletrônico de votação lá da Venezuela, em que a própria empresa responsável pela contagem denunciou uma manipulação superior a 1 milhão de votos. E antes que os censores de plantão tentem me cancelar, eu reforço que eu estou me referindo especificamente às urnas eletrônicas da Venezuela, cuja suposta fraude lá em 2020 foi repercutida por toda a grande imprensa, com destaque especial ao portal G1, à BBC e ao Estadão. No caso das urnas eletrônicas brasileiras, aí eu me fio na assertividade do ilustre ministro Alexandre de Moraes, que deu a seguinte declaração em 2023, aspas, o Brasil tem o sistema mais eficiente, mais invulnerável e mais transparente de eleições de todo o mundo. Hoje em dia, as urnas são motivo de orgulho. Bom, só um louco para discordar. E numa nota lateral, é difícil entender como, há tão pouco tempo, lá em 2015, todos os partidos do Brasil, da esquerda à direita, incluindo o PT, votaram favoravelmente ao registro impresso do voto eletrônico, uma ideia que avançou na Câmara Federal por 433 votos a favor e 7 contra, com 2 abstenções. Mas, enfim, voltando aqui à questão em debate, para fechar, Basília, vale lembrar que, por se tratar de uma matéria de direitos humanos, esse tratado ele foi recepcionado pela legislação brasileira com força de norma supralegal. Portanto, essa ânsia do Lula em receber no Mercosul seu companheiro ditador com tapete vermelho, ela atenta contra a nossa própria lei, além de ser um insulto à moralidade.